Gravando. Olá, gente, estamos aqui em mais um podcast da OAB Santo Amaro, no mês da mulher, recebendo as presidentes das comissões, não é verdade? Então vamos lá, começar sem mais delongas. Vamos aqui para a tela para a doutora Bruna Queiroz. Olá, tá linda na foto. Obrigada. Vamos lá, doutora Bruna Queiroz, advogada, presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Santo Amaro. Pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, pós-graduando em Docência Jurídica. Docência, gosta de ser professora. Criadora de conteúdo digital para novos advogados no canal doutora Bruna Queiroz, YouTube, criadora do Processando na Prática. Processando na Prática. Vamos lá. Fala um pouquinho primeiro da Bruna. Boa tarde a todos. É boa tarde já, Sim. Eu não almocei, mas a gente tá aqui, comendo. Enfim, Cíntia, obrigada pelo convite, por me receber. Eu tô indo pro caminho da docência. Eu amo advogar, eu amo ser advogada, mas eu acho que o meu propósito de vida é educação. Inclusive, por isso que eu tenho o canal no YouTube, que eu falo para novos advogados. Então, eu tenho várias aulas lá, ensinando passo a passo. Algo que eu não tive na minha prática, eu tô tentando passar agora. Ok, a prática, né? E como a doutora chegou na advocacia? Como é que você já brincava de advogada quando era pequena? Teve uma inspiração? Não, eu brincava de professora. É verdade, professora. Sim, mas eu fui para advocacia mais por uma paixão do meu pai. O sonho dele era ter uma filha advogada e eu acabei me identificando com a área. Então eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de atender outras pessoas, de falar com outras pessoas. Por isso eu escolhi cursar Direito e aí na advocacia eu acabei me encontrando no ramo civil, que é o ramo que eu atuo, tanto família, sucessões quanto imobiliário. Não sei na sua época, mas na minha tinha uma luzinha e a gente pegava os discos, ficava brincando, acho que hoje é digital, né? Hoje é canetão, hoje é digital, alguma coisa assim. Mas na minha infância, adolescência, ainda era giz. Então eu sempre estive lousa, eu sempre estive giz, colocava os ursinhos assim para ensinar eles, os alunos. E agora eu pretendo ir para o caminho da educação, mas sem abandonar a advocacia, porque eu também me encontrei na advocacia. E eu amo, foi um caminho árduo, porque na faculdade eu não estagiei, e eu tinha um pensamento assim, quando eu pegar a minha carteira da ordem, eu vou ser a advogada. Com capricho. Exato, mas aí fui pra vida real, e assim, a faculdade, infelizmente, ela não nos prepara para advogar, pelo menos eu não fui preparada, né, no meu curso, eu tive a parte teórica, mas a parte prática eu não tive. Então, para mim foi muito difícil esse início, esse caminho, essa prática, prospectar novos clientes, inclusive por isso que eu falo também sobre marketing jurídico, porque é uma coisa que todo advogado precisa de cliente. Sim, e também acho assim, importante saber o marketing dentro da ética. Ele não fere a ética, mas ele consegue fazer o marketing que é o necessário hoje. Exatamente. Outra coisa que eu acho importante, você falou lecionar, mas não parar a advocacia, porque justamente sua prática vai poder ser repassada para os alunos. Então, nunca parar é importante, né? Exatamente. Mas vamos lá, comissão. Qual trabalho está sendo realizado na sua comissão? Então, nós estamos desenvolvendo um e-book de marketing jurídico, exatamente porque nós tivemos um congresso, né, maravilhoso. Mais de 2.000 inscritos. Exatamente. E nesse congresso, a gente até disponibilizou um link para que os advogados, os novos advogados, né, que era o público-alvo desse congresso, falasse qual era a sua dificuldade no marketing. Então, a gente vê que ainda tem muitas dúvidas e muitas pessoas acham que ou não pode fazer marketing, ou só existe o marketing das redes sociais, o que não é verdade. Então, nós estamos preparando esse e-book com base nas maiores dúvidas que nós coletamos no evento e vamos lançá-lo ainda nesse primeiro semestre. Assim que eu tiver uma data certinha, nós iremos divulgar, mas nós estamos trabalhando nesse e-book. Vamos ensinar, tirar dúvida, como que a gente faz um marketing legal, qual é o marketing que existe para além do digital, porque ele existe e também é importante. Então, nós estamos desenvolvendo esse e-book. Legal.
Eu também ainda acrescento que para o advogado com mais tempo, também é importante saber, porque na época não tinha essa coisa do marketing, né? Então ele precisa dessa atualização para atuar com mais eficácia, se posicionar no mercado, né? Também saber, olha, o doutor tal existe, estou aqui no seu bairro, ao seu lado, ou prática, atuo no civil, atuo no trabalhista, enfim, para mostrar o trabalho dele dentro da ética. Ele precisa se atualizar também, porque fala um pouquinho para nós, é diferente hoje, né? Essa relação do marketing, da ética do marketing. Sim, desde 2021, né, que nós tivemos o provimento 205. 205. Isso, da OAB, provimento 205, ele mudou, ele regulamentou o marketing jurídico. Na época da pandemia, nós tivemos um estouro, não só na advocacia, mas em todas as profissões das redes sociais, era live, e os advogados não sabiam muito. O que eu posso fazer na live? Eu posso fazer uma live? Então, tava todo mundo meio perdido e cada um fazendo de um jeito. E os tribunais de ética também, de cada estado, estavam se posicionando de uma forma. Então, a resolução, ela veio exatamente para regulamentar a nível nacional, então a nível Brasil, e trazer essa regulamentação do que podemos, do que não podemos. E você falou, né, os advogados com mais tempo. A advocacia, eu acho que ela é uma das poucas profissões que eu acho, né, as doutoras depois até podem falar que tem mais tempo de carreira que eu, é uma das poucas profissões que quanto mais tempo você tem na área, verdade, melhor você é, mais respeitada você é, você tem mais experiência. Então, ela tem esse lado bom da tradição, né? Só que ao mesmo tempo é importante que todos evoluam junto com a sociedade. Hoje a nossa sociedade, ela é uma sociedade mais do mundo digital. Então eu vejo alguma resistência de certos advogados com mais tradição, até porque funciona para eles de certa forma de um modo. Só que é importante você acompanhar a tendência, manter a tradição, né? Claro, isso é importante, mas ao mesmo tempo acompanhar o movimento social, acompanhar o movimento da sociedade. E muitos advogados tem esse receio, mas é importante, é algo que existe hoje, não tem para onde fugir. É quando, sei lá, existe a máquina de datilografia e depois veio o computador. Quem não acompanhou o computador ficou pra trás. Não tem mais a máquina de escrever, não se utiliza mais. Exatamente. Então, por esse motivo é importante acompanhar, né? Até os advogados mais tradicionais, se empenhar. Eu vejo muitos colegas que arrasam em sustentação oral e às vezes tem vergonha de pegar uma câmera, de, sabe? Sim, já vi isso também. Às vezes quando eu vou entrevistar, mas doutor, eu vi sua atuação até no tribunal do júri, como assim? Você está com vergonha? Exatamente. Mas, gente, é um processo como a advocacia que você precisa praticar, né? Hoje eu vejo meus vídeos, eu também me critico, eu também acho, e eu vejo o quanto eu melhorei. Quanto vai isso? E o quanto eu ainda vou melhorar, muito provavelmente. Então, eu acho que é isso, né? Nós precisamos arriscar, aproveitar, né, que a OAB regulamentou através do provimento, como eu falei. Então, lá eles falam o que é marketing. Claro que, né, nós temos também a nossa profissão, é uma profissão que exige um certo decoro. Né? Então, nós temos que fazer o quê? Conteúdo informativo. Porque o advogado, ele trabalha para a sociedade. Então, nós temos sim que informar, e é esse tipo de conteúdo que a gente precisa trazer. Não aquela publicidade mesmo, agressiva. E é super possível fazer isso, né? Que a dúvida, mas eu não vou conseguir, mas eu vejo fulano, eu vejo ciclano. Algumas pessoas falam, mas eu vou ter que começar a fazer dancinha no TikTok. Não, gente, calma, se você não quiser, não precisa. E na verdade, nem precisa. Você precisa, nem é recomendado. Exatamente, porque senão, dependendo como que você faz, você tá indo para um outro lado, né? Um outro caminho, foi o que eu falei, a nossa profissão, ela exige sim um certo decoro, é uma profissão que nós mexemos com o direito das pessoas. Isso é algo muito sério, né? Quando a gente para pensar. Então, é isso. Super legal. Vamos à próxima pergunta. Quais os projetos futuros para a comissão? Então, você já deu spoiler, né? Eu já dei spoiler, que é o e-book. Uma outra coisa, né, que nós começamos a fazer, mas nós acabamos... É que assim, a comissão, né, nós às vezes precisamos focar
né, e Sim. priorizar. Então, no momento, nós estamos priorizando realmente o e-book, mas nós, a partir do segundo semestre, temos o projeto de trazer mais eventos para a OAB sobre esse tema, porque, como eu falei, é um tema Relevante. e é um tema que os advogados procuram muito, né? Então, depois de lançar o e-book, fazer palestras realmente Sim. com os temas do e-book. Então, a gente falou lá, escrito, agora vamos falar sobre isso. E uma Prática, né? Exatamente. Teoria e prática. Exatamente. Então, vamos para a prática. Então, esse é o objetivo este ano, 2024, para a comissão. Então, o primeiro semestre, o e-book, fazer o evento de lançamento, e no segundo semestre, trazer profissionais, especialistas da área, para falarmos sobre os temas do e-book. Entendi. Agora, um ponto, né? Aquela parte do advogado fazer um conteúdo informativo é importante porque ele vai ter até mais visualizações, porque as pessoas, não, mas deixa eu saber sobre aquilo, mas aquele doutor fala sobre tal área, então eu acabo entendendo que é até mais produtivo, né? Inclusive quem está nos assistindo, que não são assim só advogados, né? Também colocar quem está pensando numa carreira jurídica em ser advogado, quanto mais tempo, melhor, que é diferente das outras profissões, que às vezes descartam de uma certa forma. Fique tranquilo, venha para nossa, venha para o direito, que quanto mais tempo é igual ao vinho, né? A profissão do direito é igual ao vinho. E fala uma coisa muito importante para nós, nesse mês da mulher. Qual a sua dificuldade, o que você enfrenta por ser uma presidente mulher, né? Digamos assim, de uma comissão na OAB? Na verdade, na OAB Santo Amaro em específico, eu não tive nenhum empecilho em relação a isso. Tem muitas mulheres presidentes de comissão, então assim, eu sempre fui muito acolhida. Pode até parecer papo, mas não, eu tô falando a realidade mesmo. Sim, também sou testemunha. E a nossa comissão, a maioria dos membros são mulheres. Então eu tenho poucos homens na comissão, tenho alguns, mas assim, eu não sei o número exato, mas se eu fosse falar, 90% dos membros da comissão de marketing jurídico hoje são mulheres. Grande apoio. Sim. E o presidente, né, que nos deixa trabalhar à vontade, não tem tempo ruim. Sim, exatamente. Legal. Então, pode contar com a comissão de imprensa para o seu lançamento. É uma co-irmã. E apesar que eu sempre falo, a comissão de imprensa, ela serve de apoio para todas as comissões, né? Porque ela dá publicidade, assim como a comissão de marketing, para o trabalho da comissão. E vamos lá, muito obrigada. Só queria, desculpa. Pode falar. Eu só queria acrescentar uma coisa em relação a essa questão, né, da dificuldade de se posicionar ou até de ser mulher, né, como presidente da comissão. Como eu falei, eu não tive nenhum problema e eu vejo que também tem muitas mulheres advogadas. Então, eu acabo tendo mais contato com mulheres advogadas. Acho que 70% são mulheres, né? Não é? 60%? Então, são mulheres advogadas, então isso acaba auxiliando. É isso. Legal. Vamos lá, colocar aqui na tela, produção, a próxima doutora, a próxima presidente. Doutora, vamos lá. Deixa eu achar o seu tema e as perguntas que enviaram para a doutora. Doutora Maria Cristina Polan, é assim que se fala, seu sobrenome? Exato. Ok, graduada pela Faculdade de Direito da USP, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Escola Paulista de Direito, presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB, subseção Santo Amaro, membro e primeira secretária da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB São Paulo. Subseção Santo Amaro. Tá. Exato. Associada à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É para complementar, né? Complementa. Legal. Vamos falar um pouquinho primeiro da doutora Maria Cristina. Mais conhecida como Cristina Polan. Cris Polan. Cris Polan, é verdade, Cris Polan. Então, formada há 35 anos atuando, nós comemoramos, a turma fez uma festa. Ai, que legal. A sua turma de faculdade. Minha turma de faculdade, 35 anos de formada. E na área de Direito de Família e Sucessões,
atuando, mas essa área do direito da pessoa idosa, ela apareceu para mim no cuidado com os meus pais. Então, trabalhando com os meus pais, vendo a necessidade que os meus pais, vendo que a sociedade não está suficientemente preparada para esse aumento da longevidade, né? O Brasil fica se comportando como se fosse um país jovem e nós não somos mais, né? Nós somos um país maduro, caminhando para um país das pessoas idosas. Então, eu vi essa necessidade, comecei a trabalhar com um trabalho voluntário, que eu faço até hoje, um núcleo de voluntariado, só que esse voluntariado, ele é de diversas profissões, diversas áreas. Então, é muito bacana que você consegue ter os vários olhares. E eu sou a advogada desse núcleo de voluntariado. Assim, fui me aproximando do direito da pessoa idosa e acabei recebendo esse convite do doutor Alexandre Pante, que muito me honra de estar na presidência da nossa comissão hoje. É muito importante, porque essa área do idoso, digamos assim, ela precisa de uma rede de apoio, né? Então, estando vários profissionais junto, né, envolvidos, acrescenta e tem um olhar, como você falou, do todo, né? Tem uns olhares diferenciados para essa questão da longevidade. Só cortando um minutinho. Bem-vinda, doutora Jéssica. Ela chegou aqui devagarinho, escondida, mas está aí com a gente. Mas só um pouquinho mais para lá, pouquinha coisa. Pode ser, Michel? Pronto. Só para a doutora ficar mais... Bolo? Não, obrigada. Pouquinho de bolo? Não, depois eu vou, com certeza eu vou pegar. Tá bom. Depois. A água aqui, gente, olha a água. Abre aqui a água. Pegou, ó. Tá aqui sua xicrinha. Tudo lindo, maravilhoso. Bom, continuando, eu estava falando que é super importante essa rede de apoio, essa coisa multidisciplinar para que o idoso seja bem atendido em todas as suas demandas, porque uma complementa a outra, né? Sim, perfeito. E, inclusive, quando a gente fala, é até uma questão que eu falo, que a nossa comissão, ela é direcionada, lógico, ao direito da pessoa idosa, mas ela não é necessariamente para a pessoa idosa. Porque Sim. todos nós temos que conhecer o direito da pessoa idosa, porque nós ou temos pessoas idosas na nossa família que nós temos que auxiliar, que às vezes amparar questões de vulnerabilidade, ou também em termos de mercado. A gente teve recente aquele congresso da nova advocacia. E maravilhoso. E várias pessoas falaram assim, mas a Comissão do Direito da Pessoa Idosa vai estar no congresso da nova advocacia. Sim. Sim, primeiro porque assim, a pessoa pode ser uma nova advogada, mesmo sendo 60 a mais. Temos vários casos, inclusive, em função desse aumento da longevidade, de pessoas se graduando com mais de 60 anos, em função do que a doutora Bruna estava falando, da nossa profissão ser uma profissão longeva. Então, a pessoa vai conseguir, enquanto tiver condição, ela vai advogar, vai conseguir advogar. Mas, além disso, para a jovem advocacia, conhecer esse mercado, né? Porque o jovem advogado vai trabalhar com idosos dentro do mercado de trabalho, ou vai trabalhar vai ter clientes idosos. Clientes, os pais, né, como você falou, e também vai ser idoso, né? A própria entendendo lá desde cedo, né? Para mim faltam 7 anos, né? Já tô chegando lá. O pessoal me aguarda, o pessoal da terceira idade, tô chegando aí. Então, e hoje em dia somos jovens, né? Sim. E essa perspectiva da advocacia, que a gente chama da geração prateada, né? Assim como nos divórcios, a gente trabalhando com essa área de divórcio, a pessoa tem 30 anos de casada, tem 60 anos de idade, e fala assim, bom, eu vou querer viver os próximos 30 anos. É dobra, porque a perspectiva de viver até os 90 é bem possível, é bem viável, não é? Então, dá tempo de fazer bastante coisa, hein? Dá para cursar uma faculdade de Direito. Dá para fazer uma pós, né? Uma pós, por exemplo. E me fala, a doutora já falou um pouquinho, mas fala um pouquinho mais sobre os objetivos e propósitos dessa comissão, porque a doutora já falou, né?
conhecer para advogar. Você também será um idoso, seus pais, enfim, a sociedade, inclusive, está mais madura, né? Mas me fala mais alguma coisinha assim sobre o objetivo. Então, é uma parte de olhar para a nossa carreira, né? Então, de auxiliar e advogar para o advogado 60 mais, trabalhar para o advogado 60 mais. As necessidades, como a doutora Bruna estava colocando, da atualização, de você tem muito, a gente tem que respeitar todo esse conhecimento, toda essa bagagem, mas a gente sabe que ele precisa se atualizar para falar um pouquinho mais alto. A Cris tem e vou falar mais próximo aqui. A produção foi dar uma cadinha, falar mais alto. Muito obrigada. Então, como a doutora Bruna estava falando, a gente tem essa questão de olhar para a advocacia 60 mais, que é um olhar interno, olhar para a nossa profissão, e olhar externo de divulgar o direito da pessoa idosa. Nós temos um estatuto maravilhoso, o Estatuto da Pessoa Idosa, que já tem 20 anos, Foi super. mas é pouco divulgado, é pouco conhecido. Então, a gente trabalha também para a população em geral. Ah, então isso são os trabalhos realizados. Não só para a nossa profissão, para os nossos colegas 60 a mais, como para a sociedade em geral, de levar o conhecimento sobre o direito da pessoa idosa. Porque eu vejo que a pessoa idosa só conhece os principais direitos, né? Ele não conhece detalhadamente. Sim, e a gente tem no Estatuto da Pessoa Idosa, a gente tem, são abordados vários aspectos do envelhecer, né? Então, você tem as questões dos direitos relativos à saúde, os direitos relativos à família, os direitos relativos a lazer, educação, transporte. Então, é um estatuto maravilhoso, Rico. mas ele é rico, você tem que debruçar. Então, a gente acaba, às vezes, conseguindo, com esse trabalho, desmembrar. Então, vamos a UBS, como fomos, UBS Parelheiros. Então, aí a gente vai falar sobre o quê? Sobre a questão da saúde, da violência contra a pessoa idosa. Aí estamos com a OAB Vai à Escola, nesse trabalho maravilhoso. Esses são os trabalhos realizados. Da doutora Elisa. Já realizados. Então aí a gente vai falar sobre as questões de educação, as questões de necessidade de atualização. E esse também acaba sendo um tipo de marketing. Sim, Ela sim. levar a informação para a sociedade, que é uma coisa muito importante. Aí o que teria que pensar é aonde que está esse público-alvo, porque também ainda há um certo preconceito de que idoso não usa mais rede social, não tem mais celular, sendo que não é a verdade. A minha mãe é idosa, né? E ela super, minha filha, antenada. Às vezes ela que manda as coisas pra mim. Olha que bonitinho, ela ainda Eu sou auxilia. idosa e eu sou prova que se usa rede social, viu? Exato. Pronto, E aí, né? mas aí, dependendo, inclusive, da região, a gente tem um maior acesso, um menor acesso. Então, por exemplo, quando nós estivemos na vice-prefeitura ali de Parelheiros, naquela ação... Sim, que- conheço. que- Eu estava. Então, nós falamos sobre o direito da pessoa idosa e nós iríamos colocar um banner com um QR Code para acesso, mas até a nossa querida vice-presidente sugeriu, além disso, se nós poderíamos imprimir e passar, porque é muito comum que a pessoa idosa jogue no Google e acabe caindo num golpe, porque não sabe pesquisar, né? E acaba sendo, não diferencia o que é o link da entidade com o que é aquele anúncio, não é? Que vai captá-la. Então, no impresso, nós colocávamos o endereço certinho para que a pessoa idosa não corresse esse risco. Poxa, então esses são os trabalhos já realizados. São vários. O ano passado E com essa... foi um Desculpa. ano muito rico, porque para nossa comissão, porque foram os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. O ano passado. Em 2023. Ele é de 2003. Então, nós tivemos 20 anos. Então, É novo, né? É novo. É um direito novo sobre o direito. É da verdade, pessoa é idosa. relativamente É uma novo, porque especialidade nova, sim.
né? Então, nós fomos com a OAB Vai à Escola no congresso no Center Norte, um congresso maravilhoso sobre longevidade. Fizemos junto. A gente tem isso na OAB Santo Amaro, a doutora Cíntia, as doutoras sabem, as parcerias entre as comissões, algo maravilhoso, né? Com a doutora Jaqueline, a comissão da família, junto, falando de vulnerabilidades, fizemos um congresso sobre Com as outras comissões. Com as outras comissões, com a Elisa, da OAB Vai à Escola, com a comissão da mulher advogada, com a doutora Camila e com o doutor Carlos, falando sobre violência nas UBS. Doutor Carlos. Da infância e juventude. Ele Então, veio aqui. Falamos sobre... a gente falava sobre a violência contra a criança e adolescência, contra a mulher e contra a pessoa idosa. Numa única tarde para os agentes de saúde, que são eles que vão visitar as pessoas em casa e que muitas vezes captam a violência. Eles têm essa percepção? O que melhora com a ida de vocês na percepção? Mas às vezes não sabem como agir, como conduzir, até porque eles vivem naquela comunidade, não podem se expor a risco, não é? Então a gente acaba dando os instrumentos de como eles devem agir, como fazer para... eu tenho uma desconfiança de que é uma pessoa idosa. Então, ao ir à casa, não pegue as informações da família, do representante, tenta vê-lo. Não é? Posso entrar? Sim. Posso ver onde ele está? Posso ver o quarto onde ele está acomodado? Porque realmente conhecer a violência ela vai ficar evidente, né? Ela vai... Sim, sempre. Posso conversar com ele sem vocês estarem juntos, né? Eu queria conversar sozinha com ele, né? Então alguns instrumentos. E ele se sente confortável quando está sozinho. Ele se abre um pouco mais. Às vezes consegue, né? Não é fácil, né? Às vezes não está seguro o suficiente, mas eles têm habilidade. Tem. Então, basta, às vezes, a gente dar alguns instrumentos, não é? Para a gente conseguir esse retorno, que é maravilhoso. Muito importante. E com a associação, a Sociedade Brasileira de Geriatria também faz trabalhos juntos? Sim, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é uma coisa muito, muito bacana, porque eles não tinham... quando eu fui fazer a inscrição, eles falavam para eu colocar o CRM. Né? O CRM. Coloca o seu CRM. Então, mas eu represento a OAB, eu não tenho CRM. E a doutora tem, sim, porque nós vamos tratar aqui, então, eu tive artigos publicados falando sobre a autonomia da pessoa idosa, a necessidade do respeito à autonomia da pessoa idosa. Porque às vezes você quer cuidar e você acaba invadindo esse limite, né? Não, eu que sei o que é melhor para ele. Não, se ele está lúcido, não. É ele que sabe o que é melhor para ele. Então, a gente acabou conseguindo mostrar, a gente tem a questão do testamento vital, ou que a gente chama de as medidas antecipadas, né, de vontade, as TAVs, diretivas antecipadas de vontade, melhor falando, que você pode colocar no papel as suas disposições de vontade, como você gostaria de ser cuidado, caso você não possa expressar por uma questão de saúde, você não possa expressar sua vontade. Você pode nomear um procurador de saúde, só com esta finalidade específica, de ele ser ouvido, porque às vezes a família discorda, acha que acaba sendo uma pressão, né? Não fala, papai, eu já sei. Às vezes até por falta de informação a família faz isso. Sim. Acaba aquela pressão por falta de... Mas você invade o limite da autonomia da pessoa idosa, né? Bom, eu sou muito apaixonada pelo tema. E essa declaração de vontade, como ela é feita para quem não é advogado e está nos assistindo aqui? Nos Estados Unidos, quase todo mundo tem essas diretivas antecipadas de vontade. Diretivas antecipadas de vontade. As DAVs. DAVs. É também conhecido como testamento vital, mas o nome mais adequado juridicamente falando são as testamento DAVs. Vital. Para quem não conhece, né? Eu repito, porque para gravar, né? Para quem não... E não é necessário nenhuma formalidade. Se quiser fazer um cartório, mas não é necessário. Você pode fazer, colocar. O importante é que você dê ciência para que esse instrumento, na hora
necessária, ele apareça. Eu tive uma cliente muito querida que ela virou e falou assim, está no freezer, está num saquinho. Está no freezer. Porque assim, gaveta, todo mundo, em qual gaveta, de qual armário, de qual cômoda? Freezer só tem um, está no freezer, enroladinho, num saquinho plástico, as minhas diretivas antecipadas de vontade. Não tem como errar. No freezer não tem como errar. Mas a gente tem, por exemplo, no próprio site da Sociedade Brasileira de ASBGG, de Geriatria e Gerontologia, tem modelos. Mas eu sempre recomendo que consulte o advogado e o seu médico, não é? Para poder fazer um instrumento adequado que realmente expresse a sua vontade. Um outro cliente que nós tivemos também, que ele é casado, ele tem ele é casado com um marido, um rapaz, que a família não reconhece. A família, com preconceito, não reconhece. Então, ele falou, ele é o meu procurador de saúde, porque se eu tiver a alguma vontade coisa, dele. a minha família vai só conversar entre ela e não vai dar voz a quem eu quero que tenha voz nesse momento. Nossa, super importante, né? É uma forma de proteção também, né? Aliás, também é uma ótima. Não só para a pessoa idosa, porque está todo mundo sujeito. A gente pode ter um derrame, a gente Verdade. pode ter um acidente de carro. Não consegue se expressar. Não consegue se expressar. E geralmente nós pensamos muito pelo lado do patrimônio, né? Quando as pessoas procuram, por exemplo, testamento. Mas esse vital é realmente uma coisa bem no caminho que você está falando, né? De manter a autonomia da pessoa idosa. Muito interessante. Se o testamento vai obedecer às minhas disposições pós-morte, por que enquanto eu estou vivo, mas não sou capaz de expressar a minha vontade, porque eu não teria um instrumento onde eu posso colocar como eu gostaria de ser Muito cuidado. importante a sociedade, os idosos. Acho que todas as pessoas, né? Porque todo mundo pode sofrer um acidente, um AVC, Deus me livre e guarde, que todo mundo fique bem, né? Mas pode acontecer. Então, isso é importante para todos estão sujeitos. A doutora falou um pouquinho, mas essa paixão aí pelos idosos me parece que começou com seus pais, é isso? Começou com os cuidados com os meus pais. Então, eu tive o privilégio, eu digo que é um privilégio, porque nem todo mundo tem uma condição de poder cuidar, né, dos próprios pais. Eu tive esse privilégio de poder cuidar da minha mãe e depois do meu pai, mas esse cuidado, ele demanda um tempo, né, ele demanda uma carga horária. Quando meu pai, infelizmente, faleceu, a minha filha já era uma adulta, e eu falei, nossa, eu tenho um tempo que eu não queria dedicar mais para o escritório, fazer mais do mesmo. Eu queria fazer algo com que eu senti que é um vazio, uma necessidade. E que eu, uma lacuna, né? A ser então, aí eu acabei formando esse núcleo de trabalho voluntário, que mais tarde me deu essa oportunidade da presidência, né? Da presidência da comissão. Da pessoa idosa, sim. E me fala um pouquinho, já falando, né, dessa oportunidade como mulher. Estou perguntando para todos aqui, porque o mês da mulher eu tenho que perguntar, como mulher. Sim. Qual a importância da mulher na presidência das comissões? Nesse mês, né, esse mês da mulher, a gente fala muito dos direitos. Esses direitos foram conquistados por essas nossas guerreiras que nos antecederam, né? Por essas mulheres, e muitas das quais, inclusive, ainda estão conosco, porque nós temos direitos muito importantes, muito recentes, conquistas recentes, que foram essas mulheres que 60 a mais, que conquistaram e nos foi asfaltando ali o caminho, né? O pessoal fala, foram pavimentando o caminho. Então, é um mês para nós de homenagem, né? Em função dessas mulheres, das mulheres mais 60 a mais, as conquistas que nos trouxeram até onde nós estamos, e também um cuidado, porque a gente sabe que a mulher idosa, ela soma preconceitos, né? Ela soma
o machismo com Etarismo. o etarismo, com o ageísmo, com o idadismo, que seja, né? Então, ela soma preconceitos. A gente sabe que a discriminação contra a mulher idosa é muito maior do que contra o homem idoso. Então, é uma... Por quê? É um mês... Por quê? Sociedade machista ainda, né? Conta do E próprio machismo. E a 60 mais sofre muito isso, porque ela vive num ambiente... Nós tivemos uma palestra... Achei com tão fofo 60 mais. uma delegada e falando de violência doméstica, e aí eu perguntei para ela se a mulher idosa procura a delegacia do idoso ou ela procura Importante. a delegacia da mulher. E ela disse, normalmente, se ela vai para a delegacia do idoso, eles acham que é violência doméstica e acabam conduzindo Direcionando. para a nossa delegacia da mulher. E ela falou assim, mas é um trabalho incrível, porque a mulher idosa já chega pedindo desculpas. Ah, desculpa, Nossa. eu nem devia ter vindo. Porque Desculpa ele incomodar. ele é ótimo, ele não deixa faltar nada. É uma outra concepção, né? Se eu, Outro tempo. se eu falar alguma coisa aqui, isso virar um BO, eu vou destruir a família, não vendo que Os filhos, que quem erra está destruindo a família, não Sim, é sim. ela, né? Então, ela, depois de um convencimento incrível, que a gente consegue fazer com que ela perceba que é importante, ela começa a falar de uma agressão, aí você fala, isso aconteceu quando? Ela fala, a minha lua de mel. Você Nossa, vai ver 30, 40 anos de Casamento de inteiro. de violência, né? Então, assim, é um mês muito especial para nós, na nossa comissão, com relação à mulher. Tanto de homenagem a Sim. essa nossa ancestralidade, essas guerreiras, né, que nos trouxeram essas conquistas, nos presentearam com essas são conquistas, guardiãs, né? como a necessidade Da da gente experiência. cuidar da pessoa idosa e da mulher em especial. Ai, Cíntia, eu vou pegar um gancho da sua pergunta, né? Olha, pessoal, coloca o AB na tela, por favor, depois que passar o currículo da doutora. Que você falou, qual a importância da mulher presidente na comissão, né? E assim, no meu caso, foi muito especial porque eu recebi o convite de um presidente Homem. da comissão, um homem, né? Da Comissão de Direito e Processo Civil. Então, ele iria sair e me convidou para assumir, né, primeiramente como vice-presidente. E é importante essa visão do homem abrir o espaço, né? Sim, Ele enxergar, porque normalmente o homem, ele enxerga o outro homem. sim. E no meu caso, um homem me enxergou ali como uma possível gestora de uma grande comissão, que é a Comissão de Direito e Processo Civil, né? Porque ninguém passa pelo processo se não passar primeiramente pelo processo civil. E o modo como o advogado, né, o presidente, se posiciona para a gente, ele é extremamente importante, até porque nós temos mais homens no poder do que mulheres. Muito, Então, se não tiver muito mais. essa puxada de mão dele, olha, vem aqui, vou te convidar para isso. Sim. A gente dificilmente consegue entrar. Então, nesse caso, eu tive Sim. essa ajudinha, né, do presidente. Esse reconhecimento, na verdade. Reconhecimento. Reconhecimento, né? Aliás, ó, de Santo Amaro não tem esse problema, né? Não, porque com certeza você já trabalhava na comissão, né? Você já fazia parte. Então, com certeza, ele viu o seu potencial e reconheceu isso. Super potencial, doutora Jéssica. Então, continuando aqui, me fala assim, uma frase de efeito sobre a comissão, sobre o trabalho dessa comissão tão importante que é a comissão do idoso. E da idosa, né? Eu acho que seria a importância de nós percebermos que a comissão da pessoa idosa, ela não é da pessoa idosa. Porque nós Importante. somos todos 60 mais ou menos. Não é? Sim. Então, nós estamos caminhando, inclusive a passos Quem não chegou largos. vai chegar. É um privilégio É um chegar. privilégio, não é? A outra alternativa ninguém quer, que é falecer cedo. Né?
Sim. Ninguém Se quer, você não é? está envelhecendo, é porque você está vivo. Então, É um e aí, privilégio. aproveitando então a oportunidade para nos visitar no Instagram, eu vou colar o nome A colinha. o endereço da comissão é o AB _ pessoas.idosas _ Santo Amaro, De novo. para conhecer o nosso trabalho. Para quem não pegou rápido, OAB _ pessoas.idosas _ Santo Amaro. obrigada, doutora. Oportunidade. É lindo, aprendi um pouquinho mais, porque fica superficial, né? Importante. Muito obrigada. E mais uma vez também fala, pode contar com a nossa comissão de imprensa. Uma honra. Ok? Vamos lá, doutora Marta Luísa Frediani. É assim que fala? Tá faltando ainda um nome. Tem mais um Tem ainda. mais um? É nome de princesa comprido. Marta Luzia Espanhol Frediani. Ai, que chique. Marta Luísa Luzia Espanhol com H, Espanhol com H Frediani. Frediani. Isso. Olha aí. Sofia do AB Santo Amaro. Coloca inteiro o nome da Não tem doutora. problema. Vamos lá. Advogada formada pela FMU, especialista em Direito do Consumidor, Ambiental, Coletivo, pela Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo em 1999. Especialista em Direito Animal pela Uninter, Escola Superior de Magistratura do Paraná em 2021. Morou no Paraná, doutor? Não foi online. Ah, para você ver como ela é super atualizada. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB, subseção Santo Amaro. Assessora da Comissão de Ética e Disciplina da OAB, subseção Santo Amaro também. Vamos lá, doutora. A doutora vai começar. Fala um pouquinho da sua história. Bom, a minha história Põe um pouquinho mais perto aqui. é. Tá molinho aqui? Tá? Tá Produção, ajuda ela, dando por para favor. ouvir? Dá? Tá dando? Então, legal. Bom, a minha história com o direito, ela começa de uma forma totalmente inesperada Inesperado. e era uma coisa inconcebível, porque no ano de 1987, 8, eu, meu marido e meus filhos fomos morar na Itália Na Itália. para tentar uma nova vida. Meu marido é jornalista, estava meio cansado do que ele fazia e nós fomos e não deu certo. Então, em menos de um ano a gente voltou e perdeu tudo que tinha, porque mandamos mudança para lá, fomos com 2 crianças. Todo um gasto, né? E eu estava na minha casa há uns 5 anos sem trabalhar, porque eu tive meus 2 filhos e eu queria dedicar uma atenção para eles. E eu voltando, eu fui obrigada a trabalhar, tinha um monte de adulto em casa sem emprego, marido, sogra, mãe, Nossa. irmão, e aí eu arrumei um emprego numa imobiliária na Avenida Indianópolis. Uma semana eu já estava trabalhando. Ai, que E esse proprietário de imobiliária, ele era um advogado. Muitos advogados são, né? Proprietários E de aí, eu tinha a certeza que eu queria uma profissão que me desse independência, que eu pudesse ser dona do meu conhecimento, que eu pudesse utilizá-lo da forma que eu achasse adequado. Então, aí eu fiz vestibular naquele mesmo ano, estava 7 anos sem estudar, entrei na FMU, era difícil naquela época, por incrível que pareça, era bastante difícil. Sim. E Muitos fiz homens na sala? Muitos Acho que era a maioria homens. homens, né? Não, a minha sala tinha uns 112 alunos, era mais ou menos uns Equilíbrio. 40 mulheres. Tá, então já vinha produzindo aí esse tempo uma nova leva, né, de advogados. Naquela época, eu me apaixonei pelo direito. Eu falei que era inesperado, porque eu odiava ler. Eu falava assim, eu nunca vou fazer uma profissão dessa, porque tem que ler muito. Eu não conseguia colocar na minha cabeça que eu teria que ler, mas eu me apaixonei de uma forma tão grande pelo direito, que eu fiz aquele curso, eu nunca fiquei de exame em nenhuma matéria, a não ser um ano em direito tributário. Eu passava direto no quarto, não fazia exame. E eu fui representante da sala durante todos os anos, porque também não podia pagar pelo material, então era uma forma de eu ter graciosamente os textos, né? Vendia livros de um colega meu livreiro para
para os Pra alunos, para poder entrar na comissão de formatura também, para não pagar. Mas super atuante. Porque eu não tinha como pagar, custear nada. E aí nessa época eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas, depois de um ano. Ah, Hospital das E Clínicas. fui trabalhar com esquizofrênicos, era secretária de esquizofrenia do grupo do Hospital das Clínicas, e eu amava aquilo. Mas eu me formei, aí eu tive que optar pelo direito, né? E em 97 eu já abri meu escritório e passei no exame da ordem naquele mesmo ano e fui com a cara e com a coragem, tudo emprestado no escritório. Aí comprei um computador de segunda mão, porque estava começando o computador Ainda era naquela aqueles, né? aluguei uma linha telefônica, um colega meu me emprestou mesa e foi. E eu tive esse escritório há 27 anos na Rua Marconi, eu fechei agora o ano passado, que eu trabalho na minha casa, né? Mas eu amo direito e parece que eu sou uma pessoa que atraio só causas impossíveis. Parece a história de Santo Expedito, porque eu atendo até colegas, mas assim, eu tenho ainda processos de 1966 que estão correndo, que não são meus, obviamente, processos de 1978, processos de 1976, todos correndo de outros advogados que já faleceram, que eu fui pegando, que são causas quase impossíveis, né? Por isso Mas tanto tempo eu me também. dediquei muito, eu estudei muito, então eu sou uma advogada generalista, exceto o direito tributário, né? Eu consigo trabalhar em todas as áreas e graças a Deus eu tenho bastante êxito no que eu faço e eu gosto muito do que eu faço. E eu entendo. Como é que foi a paixão aí? Como é que foi resolver essa parte da leitura? Porque eu vi que a doutora queria ter o próprio negócio, também tinha uma disponibilidade, horário para cuidar dos filhos, né? Você podia fazer, a doutora podia fazer o seu próprio horário e a leitura, porque eu ouço muitas pessoas falando assim, eu gosto tanto do direito, mas eu não vou fazer direito porque tem que ler muito, não é? Muita gente fala isso. Como é legal esse pontuar? O que acontece? Eu amo televisão, mas eu não gostava de ler. E assim, para quem pega um texto jurídico depois de 7 anos sem estudar, realmente tem uma dificuldade. Sim. E como eu trabalhava meio período no Hospital das Clínicas e não tinha dinheiro para voltar para casa, porque só tinha uma condição por dia. E as crianças e tudo mais. Eu ficava no hospital, eu trabalhava meio período, eu ficava lendo. Aí eu lia 2, 3, 4, 5 vezes, até eu conseguir ter a compreensão daquelas palavras que eu não tinha. Para mim também foi assim, Dicionário do lado, foi vademecum assim. do lado, sabe? Ia lá, ia e voltava, até que eu me apaixonei. Agora eu só gosto de ler coisas de direito. Inclusive, antes era difícil porque não tinha essa parte do Google e tal, e ainda tem essa dificuldade, mas você não encontrava no dicionário habitual, Aurélio, por exemplo, que era o conhecido da época, você não encontrava os termos jurídicos. Aí você pensa, mas o que é isso mesmo? Aí que eu fui encontrar um dicionário, glossário, essas coisas da área jurídica para poder... Vademecum, né? O professor falava alguma coisa, eu muito... queria saber o que era aquela palavra, gente. Para quem começou a advogar na década nos anos 2000, né? Era muito difícil, a gente não tinha computador, a gente não tinha pesquisa, a gente era obrigada a ir em bibliotecas, pegar os textos, marcar os textos na biblioteca da ASP, marcar jurisprudências, tirar o xerox, ir para o escritório, digitar, né, tudo no computador, que era um computador bem precário. A gente tinha dúvida de palavras, você tinha que pegar o dicionário físico, ir lá na palavra, ver se era aquilo mesmo. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito grande com a tecnologia de fazer muita coisa boa em direito, né? E aí eu fico assim meio com pena, porque tem gente que não aproveita essa oportunidade, sabe? Prefere copiar um texto, não tem criatividade nenhuma, Copia e cola. confia, O famoso copia e cola. confia no seu próprio trabalho. Então, Sim. é tudo uma questão de você gostar. Direito é uma coisa que ou você gosta de fazer e isso entra no seu sangue e você ama, ou você desiste, como a maior parte da minha sala desistiu no primeiro ano, 40% desistiu. Depois, no terceiro ano, juntaram 3 salas da FMU para fazer uma só. Porque, assim, O pessoal vai ficando pelo meio do o caminho. pessoal fala, isso é muito chato, só tem que ler. Porque a faculdade, ela te prepara doutrinariamente. Você
sai da faculdade com aquela impressão que você já sabe alguma coisa, mas quando eu peguei sabe, o meu só que não. primeiro, meu primeiro caso, que foi ainda contra um banco internacional e contra uma distribuidora internacional de bebidas, Fácil, né? que o advogado adverso tinha uma lista telefônica só no cabeçalho dele, uma pessoa super famosa, não vou falar o nome porque seria antiético. Eu pego a petição, que era para cobrar um fundo de pensão, e eu choro. Eu falo, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu corro no meu professor e falo, doutor Flávio Damasco, que eu fiz um curso da ordem com ele, doutor Flávio, me ajuda, pelo amor de Deus. Ele falava assim, senta aí, você sabe fazer, escreve o que você está me falando. Aí eu escrevi, ele falava assim, tá ótimo, pode ir lá. E esse processo durou 17 anos, em todas as instâncias eu consegui ganhar. A senhorinha conseguiu receber o complemento de pensão, que era uma que ela pagava, e cortaram, mas foram 17 anos. Então, até esse processo, ele fez parte da minha monografia de especialização em processo civil, porque eu tinha todas as fases processuais, era um exemplo vivo de um processo que tinha sido bem sucedido, né? E assim, aí eu, sabe, fui pegando confiança, mas, na verdade, eu acho que a confiança ela vem com o tempo, lógico, né? Mas ela vem com você ter conhecimento daquilo que você fala, você entender daquilo que você fala. E quando o cliente pergunta alguma coisa que você não sabe, você fala assim, desculpa, eu vou pesquisar, eu nunca fiz isso, eu vou pesquisar e eu Honesto, né? Ninguém sabe eu te tudo. dou a resposta daqui 1 dia, 2 dias, entendeu? Eu te escrevo, porque ninguém é obrigado a saber tudo, né? E o advogado tem a responsabilidade para com o cliente, porque depende da atuação dele para que o cliente tenha êxito. Então, não adianta você ter uma causa maravilhosa se você não tem um profissional articulado, fazendo as coisas do jeito adequado. Então, tudo depende do que o advogado passa para o cliente e o conhecimento que realmente ele tem. Eu achei importante. Nunca pensei nisso, mas eu achei importante o seguinte: às vezes o advogado dá um copia e cola, né? Por insegurança. É melhor que ele faça, às vezes peça um auxílio para as comissões, o qual eles tiveram, o caso, né? Direito tal, direito idoso tal, ele peça uma ajuda do que ele faça um copia e cola, porque ele pedindo a ajuda, ele vai raciocinando, vai colocando no papel, como a doutora falou, e dali ele vai criando assim uma segurança para continuar sozinho. Olha aí a importância das comissões de novo, né? Sim, de trazer a segurança. Porque você faz o intercâmbio, né? Porque são todos Sim. colegas. E se você perguntar uma coisa tributária para a Comissão de Direito Tributário, o seu colega vai te responder. Sim, olha aí. E você consegue fazer um bom complemento daquilo que você sabe, você passa, o que você não sabe, você aprende. Ou já atua com segurança em uma área, em outra não. Uhum, é isso. Nos ensine um pouquinho. O direito dos animais, ele é muito novo, né? Muito novo. Ontem, na pós-graduação, o doutor falou que vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Mas está tendo lá um que eles estão colocando no direito civil, regulamentando. Como que funciona isso? Na verdade, o direito animal, a gente pensa que ele é novo, mas já na época Mas de a regulamentação... Getúlio Vargas, em 1943, já teve uma lei... Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, na verdade, ele compilou um artigo de uma sociedade de protetora de animais e fez um projeto de lei e foi promulgada essa lei por causa dos carroceiros, dos burrinhos que puxavam as carroças, dos maus tratos. Então, já em 1942, 3 por aí. O direito animal ele é uma disciplina nova ainda. Pouca gente tem esse curso de especialização em direito animal. As faculdades, algumas começam a ter a disciplina, né? E ele, aqui no Brasil, ele é excelente, porque a gente tem, pasme, desde 1988, vou colar aqui o artigo 225, inciso 7º da Constituição Federal, já dava uma margem para quem quisesse atuar na causa animal, porque ele já nesse artigo ele já considera que o animal é sujeito de direito, que ele é senciente, que é proibido os maus tratos,
que o meio ambiente ecologicamente equilibrado depende também da fauna, da flora, né? Sim. E aí eu queria fazer uma parte, porque o direito animal, ele é muito além do direito do cão e do gato. O direito animal, ele São os está famosos, né? inserido num contexto ecológico de uma pirâmide enorme, porque se a gente for pensar, tudo gira hoje em torno do meio ambiente. A gente está com aquecimento global, a gente está com intempéries totalmente desproporcionais para o período que vivemos. Tudo porque o homem, ele sempre degradou. Então, ele não pensa que quando ele mata, por exemplo, um bicho da floresta, Sim. um tamanduá, por exemplo, é que ele consegue fazer uma praga dos formigueiros aumentarem. Os formigueiros aumentam, Desequilíbrio. vão para a lavoura e os plantadores, né, os agricultores perdem a lavoura por causa do desequilíbrio. Desequilíbrio, Porque né? quando eu tiro um bicho, um animal, um inseto do meio ambiente, eu estou desequilibrando todo um ecossistema. Então, o homem, se ele não começar a pensar que nós não somos a parte mais importante do planeta, que tudo é um conjunto, que nós fazemos parte desse conjunto e temos que respeitar todas as espécies, a gente não chega em nenhum lugar, né? A gente está já com um esgotamento de recursos naturais, já está assim, o mundo já está desenganado faz tempo, as pessoas estão correndo, né? Eu pergunto às vezes para o meu filho, vai ter filho? Ele fala assim, não vou colocar mais uma criança nesse mundo que vai acabar logo, mãe, não vou colocar. Mas assim, é drástico, mas é verdade, porque nós não temos mais segurança no ar que respiramos, a gente Tudo não muito tem mais corrido, segurança né? Sim. nos rios, a gente não tem mais segurança nos mares, a gente não tem mais segurança em nada, porque você degradou, nós degradamos tanto o meio ambiente que passamos a sofrer pela nosso egoísmo, nossa degradação e tudo mais, Sim. né? Mas o nosso direito animal, voltando para a comissão, quando eu entrei na comissão, isso faz uns 12 anos, a gente tinha uma visão diferente do que era trabalhar numa comissão de direito animal, a gente batia mais papo, falávamos dos bichinhos de estimação, falávamos de projetos de lei que estavam acontecendo, só que eu vi que eu tinha necessidade de passar para o pessoal coisas concretas. Então, eu fui estudar, fui fazer o curso de Direito Animal e eu fiquei apaixonada, porque o Direito Animal, ele mexe com filosofia do direito, ele mexe com Constituição Federal, ele mexe com direito administrativo, né? Ele mexe com medicina veterinária, com biologia, com nutrição, com CIF, com agricultura, com tudo, o direito animal está integrado. No nosso caso, na comissão, eu procuro levar para o pessoal esses aprendizados, entendeu? Para discutir certos assuntos. Por exemplo, eu fiz uma apresentação sobre filosofia do direito, pegando desde o início dos tempos, mais ou menos, de Sócrates, Platão, o pensamento deles, quantos animais, até chegar nos dias atuais para ver qual que era a diferença entre o pensamento bem antigo, o novo e o clássico. Então, essas coisas são importantes para a gente conseguir também raciocinar que o animal, ele é um ser que está aí para alegrar a gente, para ser compreendido, para ser amado, para ser respeitado. Porque nos ama, né? Para ser respeitado. Nos ama muito. Dentro das características que eles apresentam, entendeu? Então, a gente agora, falando de manejo animal, né? A gente tem que dar oportunidade para os bichos, não é proibido matar o animal como caça prioritária de povos indígenas. Não é proibido matar em frigoríficos e tal, desde que você dê uma condição saudável para esse animal, não como foram feitos alguns transportes de bois que a gente viu horrorizada, né? Que parando nos portos ninguém aguentava com o cheiro e tudo mais, né? E isso daí merece até medidas do Ministério Público contra as empresas que fizeram isso, né? Mas é essa a intenção da comissão, preparar as pessoas para uma ação de guarda compartilhada de animal, para uma ação de... Isso já se tem muito, né? A guarda ação de condomínio que as pessoas reclamam,
de barulho de gato miando, de cachorro miando. Tem uma pessoa na nossa comissão que estava lutando para tirar os venenos dos saguis, não, aqueles esquilinhos, é tipo o esquilinho, o saruê, sim. num condomínio, e eles iam nos venenos e comiam e morriam. Essa pessoa batalhou tanto que ela conseguiu tirar aquelas armadilhas que o bichinho entra. Então, assim, a gente tem muita aplicação do direito animal, a gente tem muita coisa para passar para quem tem Sim. interesse em atuar É nessa mais do que área. vocês pensam, Mais né? do que pensa, né? Não é só, o meu bichinho é bonitinho. Assim, Os meus são os mais lindos. não, os meus são os mais lindos. Eu tenho duas pastoras alemãs que são... Então, e assim, eu sempre tive ligada com bicho, porque eu fui criada no meio de bicho, desde pequeno, meu pai amava, minha mãe amava, a gente tinha muito bicho em casa, e eu continuei com essa paixão, a gente tem muito bicho ainda em casa, e tô aí. E assim vai. Agora, me fale, antes de adotar um bichinho, antes de adotar, o que a pessoa deve saber para fazer uma adoção correta? Então, porque o pessoal não sabe, né? Hoje a gente já tem a ideia que o animal, ele pode até demandar em juízo, porque ele tem já personalidade jurídica como um nascituro. Você pode fazer umas medidas. Então, você não é mais dono do animal, você é tutor. Por que você é tutor? Porque você está tutelando um direito como se fosse uma pessoa incapaz, porque um animal, por exemplo, um cachorro, vai ter uma mentalidade de uma criança de 2 anos. Então, como se você estivesse lidando com uma criança de 2 anos, só que pelo tempo que o animal vive, no caso do cachorro, 16, 17, 18, até 20 anos, né? Tem alguns que vivem mais, no caso do gato, 14, 15, 16 anos. Então, você é o tutor porque você está tutelando os interesses individuais do que você tem na sua mão. Isso, quando eu tutelo, eu tenho que pensar numa alimentação saudável, eu tenho que pensar num ambiente saudável, num ambiente, no caso de gato, telado, que esse gato não possa pular o muro e fazer bandalha no quintal alheio, porque ele pode ser envenenado. Sim. Eu tenho que manter as vacinas, que são muito importantes, em dia, porque quando um animal adoece, por exemplo, um cachorro com parvovirose, ele é quase fatal, entendeu? A sinomose é quase fatal, e para que ele não tenha, basta uma vacina. Aí você fala, tem que ter condição? Olha, gente, a prefeitura tem um serviço maravilhoso de zoonoses, eles fazem castração gratuita, eles fazem vacinação gratuita, você tem hospitais veterinários, né? O que um tutor precisa saber que tem que ter condição financeira, lógico, para comprar um remédio, de vez em quando adoece, como qualquer ser humano adoece, mas o que ele tem que ter em mente é que ele tem que ter a disposição de poder cuidar desse animal da forma que ele conseguir, mas da melhor forma possível, naquele momento que o bichinho está numa fragilidade de doença, entendeu? E que ele não vá abandonar porque o bichinho ficou doente, velho, cego, joga na rua, entendeu? Isso não se faz com nem com uma planta, porque você tem que ter respeito pela vida. Sim. Se você não respeito pela vida. Se você não respeitar a vida de qualquer ser, você não tem respeito por você mesmo. Então você tem que transformar a sua vida a ponto que ela faça sentido para uma existência boa, entendeu? Que você seja lembrado pelas coisas boas que você faz na vida, por você ajudar, e não por você degradar, né? E para adotar, como eu faço? Olha, vamos supor, nunca tive um bichinho, né, de estimação, vou adotar. O que eu tenho que fazer? Bom, normalmente quem vai adotar vai em feirinha de adoção, ou então conhece alguma protetora que consegue. Você tem que pensar sempre no local, no espaço que você tem. E se você quiser ter um cachorro de porte grande, um husky, um policial, um doberman, você não pode morar num apartamento. Não posso ter? Você pode, mas só que é um cachorro desproporcional para um apartamento. Ele pode ocasionar problemas com seus vizinhos por causa do latido, é um latido forte. Então, antes de você adotar, você tem que pensar no ambiente que você tem. Eu tenho um sítio? Então e pro animal é horrível, né? Você tem um sítio, você pode levar ele passear em um lugar aberto. Então, pode ter uma raça grande. Não tenho como
opto por uma raça menorzinha. O gato, ele é um excelente companheiro, né? A gente tem estudos até dos gatos que são anjos de guarda, os gatos que são enfermeiros, né? Que eles cuidam da saúde espiritual da pessoa, né? Gatos de cura, que a gente chama. Gatos de cura. E o gato é um animal muito legal para quem mora sozinho, num ambiente pequeno, né? Aí ele vai ter que ter um lugar adequado, a caminha, gente, não se surpreendam. Gato e cachorro fazem xixi e cocô, entendeu? Não pense que não fazem, porque a pessoa adota, de repente o bichinho fez sujeira no tapete. Eu não posso ter um tapete se eu ter um bicho bebê lá, mesmo porque o cachorro vai comer o tapete, entendeu? Eu não posso ter uma mesa chique que ele vai comer o pé da cadeira. Nossa! O bebezinho não pega os mordedores e fica... Os cachorrinhos ficam... Eles ficam mastigando o dia inteiro, eles são... para o desenvolvimento deles que eles fazem isso, não é porque eles querem, eu não gostei da minha tutora, hoje ela brigou comigo, hoje eu vou destruir o colchão dela. Ele não vai fazer isso, ele faz porque é instinto. Então, pense bem, se você quer adotar mesmo, porque você tem um encargo para o resto de pelo menos, vamos lá, uns 20 anos. Eu tive uma cachorra vira-latona, uma caramela que viveu 20 anos. Entendeu? No final, então, ela ficou paralítica, a gente dava comida na boca. Eu já cuidei de vários animais doentes, vários, por 10 anos, 12 anos, paralíticos, acamados. É aquela coisa de você acordar e você às vezes estava com pneumonia, não tinha vontade de... Carinho até o fim, né? E eu tinha que levantar para dar remédio para o cachorro na hora certa. Então, você tem que ter... É como se fosse um filho, um desprendimento. É um filho. É um desprendimento, entendeu? Sim. Que você tem que ter para fazer bem. E você vai ter, em troca disso, mais uma recompensa muito grande. Porque o amor que eles te passam é uma coisa maravilhosa. Verdade. Eu só queria acrescentar uma informação que a doutora Marta falou, que a Prefeitura de São Paulo, na zoonose, você pode adotar animais lá. E quando você adota da Prefeitura, eles já vêm castrados, vermifugados, microchipados e com RGA. Isso. Então o animal já sai de lá com não sabia desse detalhe. Com microchip, desculpa. E é gratuito, né? Você faz um cadastro na prefeitura, é na zoonose. Aí eu só não sei como funciona direito o horário de funcionamento. Fora a prefeitura, é lá no metrô Tietê. Que fica o acho abrigo, que já fui, né? Se existe. Inclusive, eu acho que eles ainda, na pandemia eles fecharam, mas eles têm, você pode apadrinhar um bicho para ir só no final de semana brincar. Então, se você, por exemplo, tem uma casa minúscula, seu filho ama cachorro, você não tem como, você vai lá, você apadrinha um bichinho, você leva sua criança lá, você brinca com o cachorro. Infelizmente, você não pode levar ele para sua casa, mas você deu alguma coisa para ele também te retornou alguma coisa. Lindo, né? A comissão tem uma história de amor, né? Tem. Comissão dos Animais tem uma história de amor, né? Todo um carinho, assim. Tem uma história de amor também. Por quê, Cíntia? Porque eu entrei na comissão num momento assim, de muita fragilidade emocional na minha vida. Era um momento que eu estava repensando, que eu estava com uma depressão profunda, entendeu? E eu estava assim, meio sem rumo. Muitas pessoas saíram da depressão por conta do animal, do bichinho de estimação, né? E nessa época, minha filha fazia medicina veterinária na USP, e ela viu uma chamada numa internet, falou: mãe, a Comissão de Direito Animal está abrindo inscrição lá para novos membros, você não quer ir? Eu falei: ai, Mayra, não quero, mamãe não gosta de dirigir. Mãe, eu vou com você. E ela se inscreveu comigo, porque a nossa comissão, ela aceita inscrição de quem não é advogado. Aceita. Então, veterinário, pessoas querem conhecer. Sim, a gente tem outras pessoas na comissão. Ótimo. Então, minha filha foi comigo os 2 primeiros anos lá. E eu comecei a participar, comecei a interagir, gostar das pessoas, entendeu? E assim foi acontecendo. Assim foi, depois saíram os presidentes e tal, e fiquei eu.
E assim foi, né? E vou ficando. E vai ficando. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Eu até esqueci estava tão emocionada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Imagina. OAB. Obrigada, Uma honra Cíntia. para nós. Obrigada, colegas, por a gente poder compartilhar esses momentos. Obrigada. Com certeza, as comissões aqui juntas. Agora vamos lá, colocando na tela. Vamos, ai, Show. sempre linda. Fotos incríveis, né? Fotos incríveis. Preciso tirar umas fotos assim, viu, doutora? Vamos lá. Doutora Jéssica Bacari, é assim que fala? Jéssica Bacari, doutora e mestra em Filosofia do Direito pela PUC, ganhadora do projeto da PUC em Inovação, Tecnologia e Direito para Pesquisa no campo da proteção de dados e inteligência artificial para empresas em 2022. Primeira presidente da Comissão de Inteligência Artificial da OAB São Paulo, subseção Santo Amaro, certificada em processo civil, especialista em direito tributário e direito previdenciário pela Faculdade Damásio de Jesus, super o Damásio, querido Damásio, né? Eu vou começar aqui, né? Como posso falar? A doutora Jéssica fala pela imagem dela mesma. Eu sou fã dela, né? Fala um pouquinho aí. Quem é a Jéssica e não a super doutora Jéssica? Super. Olha, eu estava pensando ontem, na verdade, né? Eu fiz uma diligência de família, né? De família, e eu pensando, né? Poxa, do lado da minha mãe, né? Da parentela da minha mãe, eu sou a única advogada. Sou a única. E aí a mulher... Abriu. Depois vão ouvir mais. Vão vir mais. É igual aquele meme, né? Claro que eu sou advogada e a minha filha vai ser médica. Eu rolando agora na internet. Ah, é verdade, você me contou no final. Mas eu venho de uma linhagem muito forte, né? Então, assim, as pessoas... O que mais eu recebo de pergunta é... Nossa, como é que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E a minha imagem, apesar de ter uma voz doce e tudo... É uma imagem de uma mulher forte, né? Eu venho dessa linhagem italiana, minha avó veio da Itália, navio. Então, Sim. ela veio sendo a mulher mais nova da família, então ela veio sem herança. A irmã dela mais velha veio ali com ouro, ela veio com alguns ouros, inclusive essa aliança que eu estou. Fui eu que presenteei o meu marido também com a aliança, né? Ai, que É lindo. ouro italiano, que a gente não vê, né? É diferente Sim. o ouro italiano. Então, ela construiu a base financeira dela aqui no Brasil e sozinha. A coitada veio, deixou o grande amor dela lá Ah, doeu. e foi obrigada a casar aqui no Brasil com outro italiano, meu vô também maravilhoso. Mas, assim, trazendo um pouco do histórico, né, de mulher, não é à toa que eu me vejo com essa força e esse ímpeto de fazer as coisas. Então, eu tenho certeza que veio dela. Ela construiu ali praticamente que sozinha, né, comprou o terreno logo de cara, era uma fazenda. Então, além de tudo isso, a região que ela escolheu, coitada, foi a região mais humilde em comparação com a irmã e com o irmão dela. Ela escolheu a região da Guarapiranga, né? Todo mundo conhece Guarapiranga. Sim. Ali aquela região. Ela comprou um terreno, construiu ali a casa dela, uma vivenda. E os irmãos escolheram ali Morumbi. Brooklyn, Chácara Flora. Como é que chama ali perto do Damásio mesmo? Aquela Bela Vista, né? Bela Vista, e a coitada ficou ali às margens, né? Inclusive... Alto da Boa Vista, não Bela Vista. Bela Vista é na Paulista, agora lembrei. Na Paulista. Na Paulista. Lá na Paulista. E a coitada ficou com a região ali de Santo Amaro, né? Onde ficavam Guarapiranga. as vacas, né? Os bois, tudo. E acabou, graças a Deus, tendo uma construção financeira, né? Patrimonial. O suor e o esforço do trabalho dela, teve 4 filhos. Nossa, ainda 4 filhos. O meu objetivo de vida, né?
por conta desse histórico, né, sofrido de família, sempre foi alcançar o maior grau acadêmico. Até porque, né, neta de italiano, eu sou a única morena da parentela da minha mãe. Sim. A minha mãe é loira, né, branca, casada com um mineiro, moreno, filho de cabocla, né? Cabocla é negro com índio. E aí nasci eu, assim, com Linda, maravilhosa. morena, né? Eu sofri muito preconceito na minha família, né? E também os meus pais serem humildes, os meus pais também têm uma trajetória difícil, né? Perdeu o emprego, meu pai, minha mãe abandonou tudo para ir para a cidadezinha do meu pai, que é interior de Minas, tem 22 mil habitantes. Nossa, ela comprou aqui, Paraisópolis. depois voltou. Voltou Aí foi pra. Ela comprou apartamento com 18 anos, né? Minha mãe. Nossa, pra época. Pra época, ela, assim, era uma Ainda hoje, né? obrigação Na época, então. Era uma obrigação você comprar o seu imóvel, não era nem o carro. Você tinha que comprar o seu apartamento, a sua casinha e ter o seu trabalho, né? O estudo nem era a prioridade. Então, ela me forneceu, né? Ela e meu pai, eles me forneceram a oportunidade de estudar. E por conta desse preconceito, né, que eu passei na família, e vendo os meus pais sofrerem, né? Eu tive que sair de um colégio particular, né? Bom para ir para um colégio estadual, que até ela ficou sabendo esses dias, eu falei, mãe, você não sabe que eu sofria. Não te falei, mas assim, eu era furtada no colégio, eu sofria bullying, eu era ameaçada, o dinheirinho que ela me dava para comer lanche, eu tinha que comprar para os amiguinhos que me ameaçavam no colégio, né? Então, uma vida muito difícil, né? Passei fome e não tinha familiares assim, muitos para darem comida pra gente. A gente ia numa casa de uma tia que fazia aquele panelaço, né, de comida com arroz com frango misturado. Sim. Então a gente sabia que indo lá teria esse arroz com frango Ela para comer. aquela disfarçada pra todo mundo comer, né? Não, a gente ia já no objetivo de comer. Não era nem disfarce. Não era nem disfarce. Quando ia pra casa de outros familiares, eles escondiam a comida no forno pra gente não comer. Então, meu objetivo de vida sempre foi estudar e falar assim, eu vou ser alguém na vida. Porque minha mãe falava, filha, se você estudar, você vai ser alguém Vai na ser vida. diferente. Então, eu queria conhecer ser esse alguém na vida para poder retribuir para os meus pais, né? Tudo aquilo que eles com tanto esforço me proporcionaram. Mas por que o direito? Poderia ser outro, estudar Poderia é ser vasto. como a filha, né, da Cris, né, ser uma Medicina, né? médica, né? Mas, assim, todo mundo tem uma tia rica, né, eu falo. E eu tenho uma tia rica na família. Eu fui pro lado dela, que é o lado da fisioterapia, inicialmente. Porque ela poderia me dar uma condição ali de trabalho, né? Sim, fisioterapia. Ela é fisioterapeuta. O ex-marido dela também fisioterapeuta, numa cidadezinha do interior, né, Jaú, com uma clínica de fisioterapia. Então, falei, emprego. Mas você foi pra fisioterapia pra conhecer o direito? Não entendi. Não, primeiro eu fui pra fisioterapia. Ah, você foi pra Porque fisioterapia. eu não tinha como escolher uma graduação. Eu nem sabia. Era a oportunidade como que iria tinha. fazer. Então, eu escolhi uma graduação que me desse um emprego. Sim. Eu já tinha um emprego ali pronto, que foi o que ele falou. Né? Faz fisioterapia e vem para o interior que eu te dou um emprego aqui. Ah, então Comecei você a fez a fazer fisioterapia também. fisioterapia. E aí eu fui expulsa por falta de pagamento. Meu Deus. Fui barrada na catraca da facu, né? Pegando um livro na biblioteca para estudar, que eu sempre gostei de estudar. Pegando um livro antes de fazer a prova, fui barrada lá na catraca. E fui pedir ajuda, né, para as pessoas bem de vida da minha família, mas ninguém me ajudou. Então, logo de cara, eu já tive a primeira negativa, né, de pessoas que poderiam me dar uma ajudinha, estender as mãos para mim, e aí não me estenderam. Foi o primeiro baque que eu tomei, até porque, coitada da minha mãe, não conseguiu também fazer a negociação lá com o reitor. E eu fui para enfermagem, depois eu fui para enfermagem, eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, porque eu trabalhava no posto de saúde, né, como ACS, né, e fiz
estudei a enfermagem, e aí falei, mãe, agora eu quero fazer o que eu quero, que é medicina. Vamos fazer o que eu quero, já estava trabalhando, né? Já poderia pagar alguma coisinha para mim, mas passei, né, numa faculdade particular daqui da região, só que na época era 5.000 a graduação. Ah, super baratinho. Isso há 18 anos, há 18, 17 anos atrás. Coloque que eram uns 15 mil, mais ou menos. Hoje Isso. está 12.000 uma 16 faculdade. anos, né? 6 anos de 6 curso. anos. 6 anos de curso. Sim. Fora material. Integral. Material. Só que eu já tinha roupa branca, né? A pobre da inocente. Eu já tinha roupa branca. Verdade, né, por conta que eu da trabalhava fisioterapia na e área, fazia enfermagem. Fisioterapia, enfermagem. E aí eu falei, mãe, já sei, eu vou fazer medicina. Olha, eu passei aqui, né? E aí ela me veio falando assim, não, amor, mamãe não tem dinheiro para pagar para você, mas a mamãe te matriculou já, inclusive, numa faculdade. Toma aqui, chegou no meu quarto com um papel, era a inscrição na faculdade De direito. de direito. É o que a mamãe consegue pagar. E valeu a pena, né? A mãe no final sempre tem razão. Sempre tem razão. Minha mãe já está lá com o Papai do Céu, mas ainda o que ela fala ainda me norteia, sabia? Coando. Fica ecoando. Bom, vamos lá para a comissão. Tá. Trabalho realizado numa comissão, assim, bem em destaque também, né? Uma coisa que traz também a modernidade, a atualização, como a de marketing. Fala um pouco para nós da comissão. Primeiramente, né, pôr uma mulher ali como presidente da comissão, né, de inteligência artificial, tecnologia. Então, já agradeço o nosso presidente, o Doutor Alexandre Infante, Infante. que confiou em mim, né, a primeira comissão de inteligência artificial. Vim aí ocupando primeiramente durante um ano a coordenação desse núcleo que eu criei de inteligência artificial, coligada à comissão de direito digital. Então, agradecer ali todas as pessoas também envolvidas. E essa oportunidade de entrar como mulher, né? Fazendo essa gestão de uma comissão que hoje todo mundo utiliza, né? Até ali na rede social. Sim, Mas já coloca ali, né? Já faz uma transformação daquela mulher dos anos de 1920, 1940, e depois até o novinho, a novinha bota ali para saber como é que vai ficar 60 a mais também, né? O inverso. A gente tem isso. Então, assim, é uma comissão interdisciplinar, né, multidisciplinar, onde nós temos profissionais de todas as áreas. Eu tenho a felicidade ali de ter engenheiro de dados, engenheiro da computação, analista de dados, desenvolvedor de softwares, né? Não somente a gente, advogadas, né, advogados, mas também estudantes de direito. Os acadêmicos, né? Acadêmicos, eu tenho bastante acadêmicos lá, membros da comissão de acadêmicos também. Eu tenho profissionais de contabilidade, tenho profissionais da área também de tributário. Então, a gente consegue trabalhar com tudo, porque é o que eu falo, o profissional, não só de direito, mas o profissional que não tiver intimidade com a tecnologia, ele tá fora. Sim. A menos que seja um empresário que vai contratar alguém. Mesmo assim, vai ser uma dependência, né? Ele tem que levar ali profissional debaixo do braço. Ele vai ser dependente, então ele precisa se atualizar. Precisa se atualizar. Então, é uma comissão que a gente vem trazendo informação, não somente estudo. Então, todas as reuniões nós transformamos em palestras e eventos, justamente para abrir para a sociedade, né? Principalmente a santamarense. Vou Sim. Aqui, mas é mesmo. Né? A maior subseção do Brasil. Mas também trazendo a oportunidade do ingresso ali online, né? Sim. Então, a gente traz profissionais de ponta que também estão na comissão. Eu tenho uma grande felicidade e honra de ter profissionais, né? Principalmente da PUC, que é ali a minha formação de mestrado, né? E ali desenvolvimento de doutorado, onde nós temos pós-doutores
em tecnologia, em filosofia do direito, em inteligência artificial. Então, nós estamos com os profissionais que vão despontar para fora do Brasil, né? Sim. Trazendo ali o que eles enxergam de benesses, né? Da inteligência artificial, como também a preocupação com esse sistema, com a utilização, com a contratação. A gente estuda também as questões críticas, tá? Então, é possível a gente ouvir de outros profissionais qual é ali o ponto de preocupação que ele tem em cada área, né? Por exemplo, eu tenho lá um membro que é advogado e desenvolvedor de software. Olha, sim, super interessante. Eu já fui uma palestra onde você falava, nossa, me abriu assim, deu aquele tuf, sobre inteligência artificial. Muito interessante, eu fiquei assim bem curiosa sobre o assunto, fui pesquisar depois, abriu a minha mente, sabe, para o novo, colocou alguns pedacinhos de apresentações, né, me parece até que não lembro se era uma apresentação, um filme, alguma coisa assim. Eu sei que eu cheguei em casa pesquisando, aí fui me atualizar mais, gente, agora usa, né, aquela para fazer alguma coisa de propaganda que ela ajuda, é muito interessante e essa inteligência artificial aí veio para ficar, viu? Não adianta lutar contra, porque já veio. Sim. Eu coloquei Chegou. um pedacinho de um filme. De um filme, né? Para a gente poder também, quem nunca estudou sobre esse tema, de ter uma porta de entrada legal. Então, para mim foi isso. Foi essa a experiência, porta legal. Puta que porra, eu não quero mais saber sobre isso. Então, eu costumo trazer ali como um assunto legal para a gente conversar. Super parabéns pela sua participação. Gostaria que a doutora falasse para nós uma frase de efeito, digamos assim, importante nessa época que precisamos atualizar, né? Olha, uma frase, assim, eu trouxe uma palavra, ontem eu montei um plano de aula sobre inovação, direito, tecnologia, ética e a inteligência artificial como auxiliar do estudante de direito, ali montando, né, um plano de aula para graduação em direito. Assim, o estudante de direito, além do posicionamento no digital, que a gente vê muito estudante trazendo a rotina, indo para a faculdade, né, ele precisa também olhar para o digital como potencial transformador. Então, acho que assim, uma frase de efeito seria, vou falar para os estudantes, né? Porque a gente, enquanto advogado, também é sempre estudante, né? Sim. Eterno. Começa ali e fala, ai, não vejo a hora de terminar essa faculdade, meu Deus. Depois da saudade, Começa o curso. Contando as horas para terminar, mas não para mais, né? Não para mais. E se parar, fica ali atrás, né, dos outros. Então, é assim, o estudante extraordinário no digital. Estudante extraordinário no digital. Ótimo. Aquele que se posiciona, aquele que entende, né, das ferramentas transformadoras de tecnologia, porque a inteligência artificial é o estudo, nada mais né, do que o estudo com o uso de tecnologias sobre o que o ser humano faz. Então, tudo aquilo que o ser humano faz, né, a cognição, raciocínio, o modo de conversar, isso tudo a tecnologia já está trazendo. Sim. Então, a tecnologia, ela visa até trazer um posicionamento de vislumbrar o ser humano com a resposta que ele tem com os dados que foram imputados pelo próprio ser humano. Não é mais, assim, digamos, não é mais o futuro, é o presente. É o
Pessoal, ai, isso é uma coisa que vai acontecer no futuro. Não, gente, já estão até um pouco no passado. Já estão pensando nisso daí. Obrigada pela participação, obrigada pelo tempo que vocês dispuseram. Eu sei que é uma agenda super apertada de vocês, é mãe, é mulher, é empresária, porque advogada é empresária, tem o seu escritório, seus colaboradores, é aquela correria toda. Eu gostaria de fazer hoje um pouco diferente do que no outro episódio que nós fizemos com mulheres. Eu gostaria que nós ficássemos em pé e nos saudássemos com palmas, que é o que a gente merece. Não é verdade? Levantar o microfone e parabéns a todos. É isso aí, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, uma delícia. E conhecer a história também. Muito de cada um. legal, né? Muito gostoso isso, né? Super história de cada um. A história de cada um. História, Ai, né? fica